Giovana, eu vou ajudar vocês com a disciplina de Física. A nossa primeira aula vai ser sobre velocidade escalar média. Vamos lá. O que é a velocidade escalar média? É a velocidade que um móvel utiliza, em média, como o próprio nome já diz, para percorrer um determinado espaço ΔS em um período de tempo ΔT. Por exemplo, vamos supor que você está assistindo Fórmula 1 e o comentarista fala que o carro da Ferrari fez o percurso na velocidade média de 110 km por hora. Ele não quer dizer que o carro fez 110 km o tempo todo. Teve momentos que ele freou para fazer curva, teve momentos que ele acelerou para poder ultrapassar um carro. Quando a gente fala de velocidade média, o que importa é a média geral do trajeto, o que acontece de forma geral e não a velocidade a cada instante daquele trajeto. Essa seria a velocidade instantânea. Então vamos lá, a fórmula da velocidade média é a seguinte: velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O delta na física a gente utiliza para falar de variação. Então, velocidade média é igual variação de espaço e variação de tempo, sobre variação de tempo. Mas o que isso quer dizer? Vm é a velocidade média. ΔS, a variação do espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial. Por exemplo, eu pego meu carro, entro na Dutra, vou do quilômetro 0 até o quilômetro 15. O meu espaço inicial foi o quilômetro 0. O meu espaço final foi o quilômetro 15. 15 menos 0 igual a 15. Então, a minha variação de espaço foi de 15 km. A mesma coisa para o tempo. Variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Nesse mesmo exemplo, eu saí do quilômetro 0 no tempo 0. Eu cheguei no quilômetro 15 no tempo 45. O tempo final foi 45. 45 menos 0 igual a 45, que foi a minha variação do tempo. Aí é só aplicar na fórmula. Mas fique atento às unidades de medida, porque é muito importante, quando a gente está falando de física, saber expor direitinho as unidades de medida para que o seu raciocínio e que os seus dados possam ser comparados e entendidos no mundo inteiro. É para isso que serve o Sistema Internacional de Medidas. E no Sistema Internacional de Medidas, a medida para velocidade é o metro por segundo. E eu estou falando isso porque a maioria dos exercícios utiliza o quilômetro por hora. Então, eles vão exigir de você que você faça uma conversão. Eu vou deixar aqui um esqueminha que explica como é feita a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Se você quiser transformar quilômetro por hora em metro por segundo, você divide por 3,6. Se quiser transformar metro por segundo em quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Esse fator, o 3,6, tem toda uma matematização por trás, que eu não vou explicar nesse vídeo, porque não é necessário para a resolução dos exercícios. Mas se você quiser entender como chegamos no 3,6, no link para o material na descrição, vai ter um texto que vai estar bem explicadinho, que eu vou deixar para vocês. Então, vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu. A gente vai fazer um exercício do vestibular da UES. 2 trechos sucessivos de uma estrada retilínea são percorridos por um automóvel da seguinte maneira. No primeiro trecho, ele percorre 150 km a 100 km por hora. No segundo trecho, ele percorre 60 km a 60 km por hora. No percurso total, a velocidade média do automóvel em km por hora é igual a alternativa A, 96, alternativa B, 90, alternativa C, 80 ou alternativa D, 84. Vamos começar por parte o exercício. Quais são as informações que ele nos traz? No trecho 1, ele percorre 150 km a 100 km por hora. Vamos pensar assim, se ele fizesse 100 km a 100 km por hora, seria 100 km em 1 hora, certo? Então, 150 a 100 por hora, a gente tem 1h30. No trecho 2, ele percorre 60 km a 60 km por hora. Então, portanto, no trecho 1 ele gasta 1h30 e no trecho 2 ele gasta 1 hora, porque 60 dividido por 60 é igual a 1.
Então, o total de tempo que ele gasta nesse trajeto é de 2 horas e meia. Tá, mas o que a gente faz com essa informação? A gente continua trabalhando com o que o exercício nos deu. Então, se a gente soma a quantidade de quilômetros que ele usou nos 2 trechos, completando o trajeto, é de 210 quilômetros. 150 mais 60 igual a 210. Então, agora a gente aplica na fórmula da velocidade média. Então, velocidade média é igual espaço final menos espaço inicial. Como o exercício não fala nada de onde o carro saiu, a gente pode considerar que é zero. 210 menos 0 igual a 210. A mesma coisa para o tempo. 2 horas e meia menos 0 igual a 2 horas e meia. Fazendo essa divisão de 210 por 2,5 é igual a 84 km por hora, que é a alternativa D. Agora a gente vai fazer um exercício da FUVEST. Ele é um pouquinho diferente e exige uma abordagem da fórmula de uma forma diferente. E vamos lá. Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma autoestrada plana, um motorista estima que seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar 15 minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade média inicial. Essa redução temporária aumenta o seu tempo de viagem, com relação à estimativa inicial em alternativa A, 5 minutos, alternativa B, 7,5 minutos, alternativa C, 10 minutos, alternativa D, 15 minutos e alternativa E, 30 minutos. Vamos por parte, porque esse exercício ele fala muita informação que você não precisa, tipo da chuva, que ele queria e aí teve que reduzir porque estava chovendo, isso não nos importa. O que a gente sabe? Que 15 minutos é igual a 1/4 de hora. 15 minutos é 1/4 de 60 minutos. E o que a gente faz com essa informação? A gente pega a fórmula da velocidade média para 60. Então, a gente coloca 60 km, que é a velocidade média que ele nos dá, é igual a variação do espaço, que é o que a gente não sabe, dividido por 1/4 de hora, que é o tempo que ele ficou nessa velocidade média de 60 km por hora. Então, vamos lá. Variação do espaço é igual a 60 vezes 1/4. Portanto, esse é o símbolo do portanto na matemática. Portanto, a variação do espaço é de 15 km por hora. Em 15 minutos a 60 km por hora, ele fez 15 km. E aí, a gente agora vai utilizar essa informação dos 15 km. Então, velocidade média de 90. 90 é igual a 15 km dividido pelo tempo. A gente quer saber quanto tempo ele gastaria a 90 km por hora para completar os 15 km que ele andou. Então, a gente quer descobrir o tempo, então passa o tempo para lá e faz 15 por 90, que é igual a 1/6. 1/6 vezes 60 minutos, porque a gente quer saber quanto isso representa na hora. E, portanto, a variação do tempo é de 10 minutos. Se ele tivesse a 90 km, ele ia fazer esse trajeto em 10 minutos. Então, a gente faz 15, que foi o tempo que ele gastou, menos 10, que é o tempo que ele queria ter gastado, que é igual a 5 minutos. Então, o trajeto dele vai aumentar em 5 minutos. E essa resposta está na alternativa A. Muito obrigada pelo seu tempo, eu espero que você tenha entendido. Se você tiver dúvida, você pode entrar em contato comigo ou com a Giovana pelas redes sociais do projeto, que vão estar na descrição. Nas redes sociais do projeto, você também vai ter mais informações sobre o horário de plantão de dúvidas. E clique no link da descrição caso você queira lista ou materiais complementares. Muito obrigada e até a próxima!